Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vicky Diz Podcast. Esse podcast que foi feito para contar histórias e compartilhar processos. E o episódio de hoje se chama Um Brinde aos Acontecimentos Silenciosos. Na legenda desse episódio, eu coloquei uma frase do livro A Gente Mira do Amor e Acerta na Solidão, da psicanalista Anna Sui. E a frase é preciso que não sejamos tão lúcidos para que possamos aproveitar a vida. Eu achei essa frase a coisa mais linda do mundo. É preciso que não sejamos tão lúcidos para que possamos aproveitar a vida. E é engraçado porque eu paro para pensar aonde está a minha lucidez no cotidiano. Eu me faço esse questionamento. Nos momentos que eu tô sempre pensando, assim, que eu tô sempre consciente. E eu percebi que eu tô sempre pensando em tarefas, eu tô sempre pensando em preocupações, eu tô sempre ansiosa. E aí eu faço a fantasia de que todo mundo talvez seja assim, ou um pouco assim. Desde o minuto que você acorda, vem um turbilhão de pensamentos do que você precisa fazer no dia, enfim. Faz parte do nosso dia a dia estar preocupado. Preocupado com o futuro, sentindo muito passado. E o presente muitas das vezes acaba virando apenas uma questão de sobrevivência mesmo. E aí uma coisa que eu fazia que acreditava ser uma meditação ativa para me manter presente no presente, eu fui agraciada de perceber que é um tipo de arte. Quem tiver no TikTok, no Instagram, se você digitar The Art of Noticing, tradução talvez mais aproximada, seria a arte de você perceber, a arte de perceber, a arte de notar. E você vai se deparar com uma série de vídeos silenciosos do cotidiano, assim, mas que são belos. O ser humano sendo o ser humano. Eu sou suspeita pra falar do ser humano, né, gente? Vocês estão sabendo? Se não tô sabendo, eu vou falar que estou me formando em psicologia esse ano. Provavelmente quando esse episódio for ao ar, eu já estarei formada, graças a Deus. E aí eu acho muito bonito, assim, eu me emociono de verdade quando eu assisto um ser humaninho sendo apenas um ser humaninho na sua existência. Essa arte, assim, de você perceber a vida acontecendo, de você perceber o ser humano vivendo, de você perceber o passarinho, de você perceber o trocador no ônibus mandando o outro tomar no cu, porque aqui no Rio de Janeiro é assim. Não sei se vocês sabem, mas aqui os motoristas de ônibus, eles têm um jeitinho peculiar de se cumprimentar. Quando um motorista de ônibus encontra um outro motorista de ônibus que eles são da mesma linha, eles não se esbarram no ônibus e dão uma piscadinha com o pisca-alerta, com o farol, dão uma buzinadinha, não, eles mandam o outro tomar no cu. Não dá um bom dia, não. É desse jeitinho, entende? Então, você tá ali parado 5 minutinhos apreciando essa arte que é estar viva, é realmente muito bonito. É uma coisa que me deixou muito reflexiva também para poder fazer esse episódio. São duas cartas que têm saindo muito no baralho de conselho para mim. A primeira carta é a carta do navio, no baralho cigano. A carta do navio, ela fala sobre uma transformação que vai acontecer, sobre uma mudança, sobre um movimento. Só que esse movimento ele é feito de maneira lenta, porque o navio ele é um meio de transporte mais lento que existe. E aí, o conselho dessa carta é basicamente olha, você já está se movimentando. Está se movimentando lentinho? Tá, mas você está se movimentando. E uma hora, meu amor, você vai chegar no seu objetivo. Uma hora você vai chegar onde você quer. Mas enquanto não chega, você vai fazer o quê? Vai chorar? Vai ficar chorando porque você ainda não chegou? Você vai ficar agonizando? Você vai ficar preocupado? Então curte a viagem. Senta aí e curte a viagem. Essa é o conselho da carta do navio. E essa carta, obviamente, ela tem um navio, né? Claro. E aí, só que dentro do navio você consegue ver mini pessoinhas que estão dançando e assim com lenço, assim, vibrando com lenço assim na mão e celebrando uma carta bem cigana, né? Lógico que as pessoas estão dançando com lenço na mão. E aí tá uma coisa meio celebrativa. Você fala, gente, tá acontecendo uma festinha nesse navio, porque é isso, assim. Você está no meio do oceano, você sabe que uma hora o seu navio vai chegar em terra. Então, você tem que saber aproveitar o momento. É ver o sol nascer, é ver o sol se pôr, é bater palma pro sol, é
observar as estrelas, é fazer amizade com a galera do navio, entendeu? É entrar no game, é entrar no jogo, é fazer parte do fluxo dali que tá acontecendo. E aí, tem essa questão também de que você vai chegar aonde você tem que chegar. Só que você vai lembrar, às vezes, também muito com um saudosismo, assim, dos tempos dessa viagem do navio. Você lembra que quando a gente era criança tinha esses passeios, assim, de escola? E aí vocês lembram que às vezes a melhor parte do passeio era a parte que a gente estava indo para o lugar, que a gente estava no ônibus e ou que a gente estava na van, e a gente estava zoando com os nossos amiguinhos e não necessariamente aquele museu que a gente estava visitando? Essa carta do navio, o conselho dela é esse, assim, de que às vezes é melhor. Você vai chegar no seu objetivo, mas assim, aproveita bastante a viagem, porque quando você chegar lá, você vai sentir falta desse tempo que você estava viajando, você provavelmente vai sentir falta das pessoas que você fez amizade, entende? Você vai lembrar com carinho disso, porque ela também traz um pouco dessa reflexão de que provavelmente quando a gente chegar nesse objetivo, pode ser que você não seja mais a mesma pessoa de que quando iniciou a grande viagem. Pode ser que você não more mais no mesmo lugar, pode ser que você não seja mais amiga das mesmas pessoas, pode ser que você não fique com a pessoa que você está ficando agora, pode ser que você não namore com a pessoa que você está namorando agora, mas pode ser que você não esteja mais trabalhando no mesmo lugar, pode ser que alguns parentes seus não estejam mais vivos, certo? Então ela também tem esse conselho de você aproveitar a viagem nesse sentido, sobre, né, aproveitar a vida. E aí, eu não sei vocês, mas quando eu escuto essa frase, é preciso saber aproveitar a vida, me dá uma sensação de que eu preciso ter muito dinheiro e de que eu preciso gastar muito dinheiro e cometer loucuras e fazer coisas exageradas. Sempre quando eu escuto alguém falando sobre aproveitar a vida, eu falo, pô, não consigo, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro para gastar, não vou cometer coisas exageradas, não tem como eu fazer, enfim, uma cobrança esquisita que acontece. E aí, guarda essa informação, que tudo vai fazer sentido. A segunda carta que cai de conselho bastante para mim é uma carta de um outro baralho que se chama Tarô de Osho. E essa carta ela se chama O Experienciar. A carta do Experienciar, a imagem dela é uma mulher sorrindo, meio que abraçando assim uma árvore, sentindo a árvore. E a história dela é de que essa mulher, ela faz esse caminho por esse jardim, né, por esse campo todos os dias, porque é o caminho para chegar na casa dela. Só que ela sempre fazia isso muito atribulada, assim, pensando nas coisas que ela tinha que fazer em casa, nas paradas que ela tinha que cuidar, nas crianças, coisas que ela tinha que resolver. Até que teve um dia que ela percorreu esse caminho e ela experienciou esse caminho. Ela parou para observar o jardim, ela parou para colher algumas flores para colocar na mesa dela na hora do jantar. Ela parou para, tipo, abraçar a árvore, que é o momento que é como se a foto fosse tirada, né, naquele momento da carta. Ela parou para sentir, ela tirou os calçados dela, estava ali sentindo a grama, ela estava experienciando aquele momento de uma outra forma da qual ela já estava acostumada a fazer. E aí eu fiquei pensando sobre essas duas cartinhas, vivendo a minha vida. Pego meu celular e abro o Twitter e tem um tweet assim, de alguma querida falando: Tenho a impressão que desde que eu nasci, vivo esperando por algo que nunca chega. E aí teve uma outra querida que republica esse tweet e fala brincando que vai começar a fazer psicanálise baseado em evidências. E eu dei uma gargalhada muito gostosinha lendo esses dois tweets. Porque o título desse episódio é Um Brinde aos Acontecimentos Silenciosos, e já já você vai entender o que eu tô querendo dizer com isso, porque a gente acha a profundidade, né? Porque a gente acha que a vida acontece quando coisas extraordinárias chegam, coisas extraordinariamente boas chegam e acontecem na gente. E isso me lembra muito uma coisa que aquele livro Perigo de Estar Lúcida fala também. A autora descreve esses momentos extraordinários, onde a gente se sente muito feliz, ou a gente se sente bem, ou completo, enfim, seria como se fosse um momento, ela descreve como se fosse um momento oceânico. E aí a gente cai um pouco nessa armadilha de ficar comparando todos os nossos outros momentos legaisinhos, ou ok, com esses momentos oceânicos que são extraordinários. Então, a gente fala, nossa, então para eu sentir feliz, para eu qualificar a minha vida como boa, eu preciso estar sempre
colecionando esses momentos oceânicos. Só que a vida ela não é assim. Esses momentos oceânicos são como se fossem aquelas figurinhas douradas quando a gente tem que completar algum álbum de figurinha, entendeu? Não é uma figurinha que aparece fácil, você tem que catar. Não é uma coisa também que é para ser fácil. E a gente cai nessa armadilha de ficar comparando, de tipo, pô, eu preciso me sentir igual eu me senti naquele dia, porque se eu não tô me sentindo igual eu me senti naquele dia, é sinal de que a vida ainda precisa melhorar. É sinal de que alguma coisa grande vai chegar. Por isso que eu quis mencionar esse tweet da menina falando que ela sente que desde que ela nasceu, ela tá esperando por algo que nunca vai chegar. Esses momentos oceânicos são momentos que foram feitos pra gente contar no dedos das mãos, assim, que assim, raramente esses momentos oceânicos eles vão passar numa contagem que não caiba nos nossos dedos na mão. E aí, eu me faço essa pergunta, assim, será que você que tá me ouvindo agora também não tá que nem essa menina que fez esse tweet, que fala que tem a impressão de que nasceu, desde que nasceu, vive esperando por algo que nunca chega? E aí isso me lembra também uma outra parte daquele livro da Ana Sui, que eu tô mencionando ele toda hora aqui. A gente mira no amor e acerta na solidão, que ela fala: amar é se haver na insuficiência do outro, que denuncia a insuficiência de cada um. E isso que eu estou chamando de insuficiente não precisa ser de uma ordem de sofrimento, mas pode ser justamente aquilo que nos anima na vida. Somos seres faltantes e isso não é um problema. Vocês conseguem compreender a potência dessa fala? Quando ela diz que o que ela chama de insuficiente não precisa ser de ordem de sofrimento, ou seja, o que ela está falando que é insuficiente não necessariamente vai te trazer um sofrimento, e aí ela completa aqui, mas que pode justamente ser aquilo que te dá ânimo na vida. Aquilo que te traz uma insuficiência não necessariamente vai ser algo que vai te trazer sofrimento, mas pode sim ser algo que te traz um ânimo na vida. E ela ainda finaliza dizendo: nós somos seres faltantes e isso não é um problema. Tem coisa mais bonita do que isso? Gente, isso me trouxe um alívio existencial porque eu simplesmente entendi que sempre, para sempre na nossa vida e na nossa existência haverá uma falta. Sempre para sempre na nossa vida, enquanto a gente estiver vivo, haverá uma falta. Nós sempre vamos viver a vida com essa formiguinha interior cutucando a gente, sinalizando de que tem alguma coisa faltando. E quando ela diz que isso não necessariamente precisa vir de um sofrimento, porque pode ser justamente aquilo que nos anima para viver, ela está falando que a falta também pode ser esse impulso que vai gerar um movimento na gente sair do lugar e ir em busca de algo que muitas vezes vai nos dar prazer, assim, vai nos dar prazer quando a gente atingir o objetivo que a gente queria, ou vai nos dar prazer simplesmente a busca pela própria busca, sabe? E esse prazer vai ser muito específico para cada indivíduo. E essa parte também, quando ela fala nós somos seres faltantes e isso não é um problema, me lembra muito de um sonho que eu tive, aonde eu trabalho com crianças especiais, né? E aí, de vez em quando, eu sonho, assim, que eu continuo trabalhando. Tipo, eu tô na escola fazendo alguma coisa. E aí, eu sonhei que eu tava na escola ensinando uma criança a jogar aquele jogo do Resta 1. O Resta 1 é um jogo que você tem que comer, tipo, as bolinhas. Quem tiver comido mais bolinhas ganha. Só que para você comer uma bolinha, para pegar uma bolinha e passar por cima da outra bolinha, precisa ter um espaço vazio, né? Que geralmente esse espaço vazio fica no meio. E aí tinha uma senhora assim na sala, junto, que ela ria e falava para mim: tá vendo, filha? É no vazio que o movimento acontece. E aí eu fiquei extremamente impactada com com essa frase, assim, é no vazio que o movimento acontece. E aí eu acordei desse sonho pensando que, nossa, eu preciso parar de ficar assustada com os vazios e sempre muito preocupada, porque eles fazem parte da vida e eles são necessários para os movimentos continuarem acontecendo. E aí eu voltei, porque eu não sou muito boa nessa coisa. Eu vou, volto, vou, volto. Aí eu voltei a praticar aquela meditação ativa que eu falei, que me ajuda a estar presente no presente, que também podemos chamar da arte de perceber, da arte de notar as pequenas coisas. E é engraçado porque parece que naquelas semanas eu fui agraciada com várias coisas quando eu comecei a me puxar mais presente para o presente. O que que acontece? Eu moro em frente a uma pracinha, né?
um lugar que tem muita criança. E sempre que o lixeiro vem aqui, ele chega gritando: O seu amiguinho chegou, o seu amigo lixeiro chegou. E agora que tá chegando o Natal, ele chega pendurado naquele caminhão, gritando: Ho, 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 seu amigo lixeiro chegou. E aí você não só escuta o lixeiro gritando isso, como você escuta as crianças eufóricas indo para a janela cumprimentar o lixeiro. E, gente, eu não sei explicar o quentinho no coração que dá ouvir. Porque isso é uma coisa que acontece toda semana e toda semana eu escuto o lixeiro gritando, chegando, avisando que ele tá chegando, o seu amiguinho chegou e agora que tá no Natal ele fala ho, 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 o seu amigo lixeiro chegou e as crianças ficando endoidecidas indo na janela dar tchau pro lixeiro. E isso é muito fofo. E aí tem também o cara da vassoura, né? O cara da vassoura aqui na pracinha, ele não é o cara da vassoura que fala, olha a vassoura, vassourar. Não, ele não faz isso. O cara da vassoura aqui da minha rua, ele faz um "Ô, ê". Ele não fala, olha a vassoura, vassoura, ele faz um "ê, ô". E aí as crianças daqui ficam imitando ele. Quando ele chega, as crianças também ficam fazendo esse som de "ô", e aí agora ele já sabe que as crianças ficam imitando ele. Então, às vezes eu escutava o vassoureiro chegando, fazendo esse som, e aquela voz fininha de criança, de alguma criança imitando ele. E aí teve um dia que eu tava na janela, vendo o vassoureiro fazendo esse som, e as crianças indo na janela, imitando esse som que ele tava fazendo, e o vassoureiro com as vassouras assim nas costas, abrindo um sorriso, de orelha a orelha, e rindo. De perceber que as crianças estavam imitando ele e ele começava a fazer mais propósito para as crianças continuar. E as crianças rindo, gargalhando. E isso também foi uma cena, um acontecimento silencioso que eu falei, cara, eu brindaria esse momento aqui. Olha só a coisa mais linda. A vida, o ser humano sendo um ser humaninho. E aí, eu já lembrei de uma outra coisa que esse e me dá um gatilho, porque em uma época mais jovem da minha vida, eu e os meus amigos teve um dia que a gente estava na Feira de São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro, que é uma feira que tem bastante costumes, assim, da galera que é do Nordeste. Então tem bastante forró, tem comida nordestina, tem karaokê, e é um lugar muito divertido de se estar, e é tudo muito barato e gostoso. Depois disso, não satisfeitos de estar na Feira de São Cristóvão, a gente foi para um outro forró no centro da cidade aqui do Rio de Janeiro. E aí a gente saiu desse forró e estava amanhecendo. A gente estava esperando nossos amigos fazer não sei o quê. Eu acho que eles foram tentar catar comida, tentar catar cachorro quente de não sei quem. Não sei, sei que ficou uma parte do grupo assim sentado na calçada, esperando esses outros amigos voltarem. E aí esse lugar que a gente estava esperando na calçada tinha feira, né? Teria uma feira no dia seguinte, como estava amanhecendo, a gente estava vendo os feirantes chegarem, começarem a montar as suas barraquinhas da feira. E aí, era engraçado porque os feirantes chegando e vendo outros feirantes começando a montar a sua barraquinha, não era uma coisa que falava, e aí, bom dia, tudo bom? Vamos trabalhar hoje? Como é que você tá? Não. Era um conjunto de opa, assim que ia acontecendo. Os feirantes iam se encontrando e ficavam, opa, epa, opa, epa. Tipo assim, ninguém se dava bom dia. Falava, e aí, meu irmão, como é que você tá? Não, era um opa, epa. Aí um outro lá atrás falava, opa. Aí vinha um outro e falava, epa. E aí eu e os meus amigos sentados assim na calçada, a gente ficou observando esse momento, a gente começou a rir, mas sem trocar uma palavra, entende? E aí, depois desse dia, toda vez que a gente tinha que se ligar pra, tipo, falar que tá no rolê, ou a gente ia na praia e ligava pra falar onde é que tá você, eu não tô te vendo, a gente atendia o telefone com esse opa, e o outro amigo respondia com epa. Isso a gente ficou se cumprimentando dessa forma por muito tempo. O que me lembra de uma outra história que aconteceu nessa mesma semana que eu tava fazendo esse exercício de aterramento, que foi eu tava pegando o elevador daqui do meu prédio e uma mãe falou pro filho assim: "Ah, filho, esse dia não vai dar porque é aniversário do Pedrinho". E isso me deu um gatilho. Por quê? Qual é a história do aniversário do Pedrinho? Houve uma época também, mais jovem na minha vida, que um certo grupo de amigos cismava de cantar aquela música que Deus lhe dê muita saúde e paz nos aniversários, assim. Só que
Era uma coisa, eram horas de looping, assim. Eles não paravam de cantar nunca. Que Deus lhe dê muita saúde e paz. Ih, que os anjos digam amém. E aí fazia uma rodinha, assim, fazia um trem, aí virava uma rodinha já de uma coisa meio baiana assiste, entendeu? Começava a virar um negócio. E aí não acabava nunca o parabéns. Sempre uma coisa acabava saindo um pouco de controle, uma coisa bem insuportável mesmo. E aí, eu lembro que teve um carnaval que eles decidiram cantar isso no trem. Eu acho que era trem, metrô? Eu acho que a gente estava indo para um bloco lá em São Cristóvão. Eu não me lembro mais, já faz um tempo isso. E aí eles começaram a cantar que Deus lhe dê muita saúde e paz. No trem, no carnaval. E aí, obviamente, o que que você acha que aconteceu? O trem inteiro começou a cantar que Deus lhe dê muita saúde e paz junto com os meus amigos. E aí, teve um querido amigo que estava flertando com uma amiga lá, e essa querida menina chegou e perguntou e falou: "Ah, é aniversário de quem?", né? E aí, para os meus amigos não ficarem parecendo loucos, de estarem cantando que Deus lhe dê muita saúde e paz para ninguém, chegou e falou, inventou, acho que eles inventaram que vieram na cabeça dele na hora, né? E falou: "Ah, é porque é aniversário do Pedrinho". Quem é Pedrinho? Ninguém, não existe. A menina falou: "Ah, tá". E aí eles continuaram cantando que Deus lhe dê muita saúde e paz, e a menina querida achando que era pro Pedrinho, que não existe. Só que não sei o que que aconteceu depois disso, que toda vez que a gente queria ir num rolê, que a gente precisava da presença de todo mundo, que a gente queria que todo mundo fosse, a gente usava essa cartada de qual é, você não vai? É aniversário do Pedrinho. Você vai faltar? O aniversário do Pedrinho? Então, assim, era a época também que tinha evento no Facebook. Quem é dessa época? A gente era tão legal criar evento no Facebook. Vários momentos a gente usava essa cartada, pô, é aniversário do Pedrinho. E aí, quem era do grupo sabia dessa história. E aí, quando sempre tinha algum amigo pegando alguém também. E aí, sempre tinha essas meninas queridas, perdidas, tadinhas, que a gente tava no rolê falando, pô, é aniversário do Pedrinho, que bom que a gente tá aqui. E a menina falava, quem é Pedrinho? E a gente ficava assim, ah, só curte o aniversário do Pedrinho, não precisa perguntar quem é Pedrinho, não. Isso aconteceu várias vezes. E aí, por que que eu tô falando isso tudo? Porque me dá um pouco daquela sensação, sabe, de quando você é criança, que você sai pra brincar de pique-esconde e com os amigos e você volta pra casa sem fazer a menor ideia de que provavelmente aquela foi a última vez que você brincou de pique-esconde com seus amigos. Isso era uma coisa que você fazia às vezes toda semana, todo mês, e aí teve um dia que foi a última e ninguém te falou que foi a última. E é isso, gente. A vida ela acontece no silêncio. A vida ela acontece no acaso. E a gente precisa fazer o exercício de tentar não estar sempre esperando por algo extraordinariamente bom acontecer para a gente se sentir feliz, porque são nos acontecimentos silenciosos que a vida acontece. E não que conquistar um objetivo, conquistar alguma coisa, não seja legal, mas isso também vai ser só um momento, entende? Às vezes não vai ser um momento silencioso, vai ser um momento barulhento que também é necessário pra gente colar uma figurinha ali dourada no nosso álbum. Mas passa essa fantasia de que a vida, ela acontece no silêncio. Nos momentos que a gente precisa fazer esse exercício de perceber, esse exercício de estar presente no presente. É ali que a vida acontece. E aí, como esse episódio se chama Um Brinde aos Acontecimentos Silenciosos, eu compartilhei alguns acontecimentos aqui que eu gosto, mas eu também fui lá na página do Instagram do Vic Diz, que se é @Vic que diz, e perguntei para as pessoas que estavam fazendo esse episódio, falei com a ideia e pedi para as pessoas compartilharem momentos que elas acham que mereciam um brinde, que são momentinhos assim silenciosos. Eu queria compartilhar um também que eu usei de exemplo, que é o editor desse podcast, Bruno, com a namorada dele, que é a minha amiga Marina. Eles começaram a morar juntos. Ih, gente, agora eu não lembro, foi em 2022? 2023? Acho que foi 2023, não me lembro. E aí, nessa coisa de criar uma rotina juntos como um casal,
A minha amiga falava que tanto ele quanto ela, quando os gatinhos avisam, né? Eles têm vários gatinhos, e às vezes os gatinhos eles sentem o cheiro ou percebem pelo barulho que um deles dois está chegando. Então, quem está em casa pega um gatinho e espera a pessoa abrir a porta e recebe a pessoa de tipo assim com os braços abertos. Então, se ela tá em casa sozinha e ela sente que o Bruno tá chegando, ela pega um gatinho, o Bruno abre a porta e ela tá com um gatinho de braços abertos para receber o Bruno. E o Bruno faz a mesma coisa com ela. Se ele percebeu que tem um gatinho se mexendo e ele sabe que a Marina tá chegando, ele pega um gatinho no colo, a Marina abre a porta e a Marina se dá com a cena do Bruno ali abraçado com o gatinho e pronto para receber ela de braços abertos também em casa depois de um dia cheio no trabalho. E esse é um acontecimento silencioso que eu acho que merece um brinde, né? Teve uma pessoa que me mandou falando que ela tem um gatinho no caminho que ela faz para ir pro trabalho e ela diz que esse gatinho faz muito bem, assim, pra ela cumprimentar, que ela tem maior amizade com esse gatinho. E o dia que o gatinho não aparece, quando ela tá indo pro trabalho, ela vai pro trabalho toda borocochô, que isso já fez parte do cotidiano dela. Então, assim, toda vez que esse gatinho aparece, é também como se ela tivesse, tipo, fazendo um brinde pra vida. Tipo, ai, que bom que ele apareceu. E esse é um acontecimento silencioso porque é uma coisa só pra ela. É, teve uma amiga minha também, a Mari, que falou. Teve uma época que ela estava trabalhando num lugar super chato, assim, que ela estava passando por várias coisas, estava super cansada, e que ela conheceu uma senhorinha no metrô e que ela começou a fazer amizade, e que ela sempre voltava no metrô conversando com essa senhora, e que às vezes quando ela chegava e percebia que essa senhora não estava, ela fazia um pouco de hora, assim, para essa senhora chegar e elas poderem conversar. E é engraçado porque ela me mandou essa história tem um tempo e depois, antes de fazer esse episódio, ela me mandou um áudio falando que estava contando essa história para a mãe dela. E aí falou o nome da senhorinha e a mãe dela falou engraçado, porque esse é o nome da minha avó, que não sei o quê. E aí é muito coincidência porque ela adotou essa senhorinha meio como vó e realmente era o nome da avó da mãe dela. Ela tinha essa energia. É, teve um querido também que me falou que um acontecimento silencioso, que ele amou que aconteceu com ele foi porque ele decidiu investir num curso de inglês. E aí teve um dia que ele estava na praia, ele não sabia que ele já sabia falar, ele sabia que ele estava estudando, ele sabia que ele estava avançando, mas veio um gringo pedir informação para ele e ele simplesmente, brau, hablou, 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 hablou. E ele falou, gente, eu hablei que hablei e hablei muito. E aí ele voltou para casa tipo assim, caramba, eu tô falando inglês e esse também acho que é um acontecimento silencioso que merece um brinde. Teve uma amiga também que ela falou que um acontecimento silencioso que ela ama fazer são momentos que ela consegue chegar em casa e tomar um banho que eu chamo um banho de banho prêmio, que é o momento que ela toma um banhozinho com meia luz, bota uma musiquinha e vai ficando toda cheirosa. Ela tem uma amiga minha falou que às vezes ela leva até uma taça de vinho assim pra tomar banho junto com ela e ela faz um skincare, ela faz uma coisa e ela realmente se brinda naquele momento e ela fala, pô, finalmente um momentinho aqui comigo. É, teve uma outra querida que falou que ela finalmente conseguiu falar não sem dar uma justificativa. Que ela falou, cara, não é uma resposta completa. Eu sei disso racionalmente, mas eu não conseguia nunca falar não. Eu sempre falava não e dava uma justificativa. E ela falou que naquela semana tinha sido a primeira vez que ela falou não, sem dar uma justificativa. Isso também é um acontecimento silencioso que merece muito, mas muito de um brinde mesmo, assim. É, teve um outro querido também que falou que um acontecimento silencioso que tinha acontecido na vida dele. Eu achei isso muito fofo, que foi que ele estava se mudando para uma casa nova e que naquela semana ele precisava resolver negócio de ligar gás, né, ligar luz, ir na light, não sei o quê, fazer um monte de coisa, além de ter que consertar lá uma parte elétrica da casa que ele nunca tinha feito na vida. Acho que era instalar chuveiro, trocar resistência, colocar estante, colocar um monte de coisa. E ele tava tipo assim,
já meio que postergando isso, se auto-sabotando isso, porque ele achava que daria muito trabalho, mas acabou que chegou na semana que ele precisava resolver isso. E ele resolveu tudo rapidinho, não reclamou nenhuma vez, fez tudo com excelência. E ele falou que, cara, naquele momento eu me senti muito adulto, porque eu resolvi tudo em tipo 40 minutos e ficou tudo lindo e eu não reclamei de nada, assim, eu fiz tudo muito tranquilo. Eu achei que seria um estresse, mas fiz tudo muito tranquilo. Isso eu também acho uma coisa que merece um brinde, gente, porque eu odeio ter que resolver qualquer coisa no banco, qualquer coisa que de light, esses negócios. Ó, já me dá uma gastura. Eu realmente acho que esse é um acontecimento silencioso, uma vitória silenciosa que merece um brinde. Enfim, teve várias pessoas que me mandaram acontecimentos silenciosos que merecem um brinde. Eu fiquei muito feliz. Eu não anotei, falha minha, eu devia ter anotado para ler todos os acontecimentos que aqui para vocês. Eu tô falando dos que eu lembrei. E aí eu queria também finalizar falando de um acontecimento silencioso muito fofo que no caminho que eu faço para minha faculdade, na rua da minha faculdade até tem uma casa de repouso, né? O nome público seria asilo. E aí, nessa casa de repouso, tinha sempre um senhorzinho que ficava na porta ali da casa de repouso, porque ele ficava vendo o movimento, né? O senhorzinho gostava de ver. E aí, toda vez que eu ia atender alguma pessoa, que eu chegava lá à tarde, como eu faço aula à noite ele já não tá mais lá, né? Porque eu acho que o horário para os velhinhos ficarem assim, meio que num recreio, assim, poder botar a cadeira e ficar olhando na rua, deve ter um horário específico para eles, né? Só que no estágio que eu fazia de atendimento, eu tinha que, enfim, era a hora que eu marcava com o paciente e eu sempre marcava os pacientes antes da aula, então eu sempre marcava eles um pouco no final da tarde, assim. E aí, sempre que eu ia atender os meus pacientes, eu encontrava esse senhorzinho na porta. E eu sempre dava tchau, eu sempre conversava com ele. E aí, teve uma vez que eu precisei faltar no atendimento porque eu estava doente. E aí, quando eu cheguei no dia seguinte, ele falou: "Ô, menina, você não passou aqui semana passada inteira, eu fiquei preocupada, você tá bem?" E aí eu falei: "Não, menina, eu peguei uma resfriada, mas agora eu tô bem, que não sei o quê." E aí a gente começou a conversar e fazer uma amizade. E aí eu religiosamente, agora toda vez que eu passo por ali, eu falava com ele. E eu às vezes colava uns adesivos do podcast na rua, né? E aí eu dei pra ele. Falei: "O senhor tem celular?" Aí ele falou: "Tem." Eu falei: "Então aponta a câmera do seu celular aqui, nesse códigozinho, que o senhor vai poder escutar meu podcast." Ele não fazia a menor ideia do que era um podcast. Eu expliquei pra ele. E aí ele falou que ia ver. Mas depois ele disse que se embolou todo, mas que o filho dele que vai lá visitar ele explicou pra ele como que funcionava. Ele não tinha Spotify, ele baixou o Spotify, escutou todos os meus episódios e agora fala que é meu fã. E eu simplesmente adotei esse velhinho. Adotei mesmo, assim, porque ele tá numa casa de repouso. Tenho muito medo do dia que ele se foi, enfim, aconteceu alguma coisa e eu não tenho mais um amiguinho, dá até vontade de chorar. Mas pra mim ele é meu amiguinho, assim, e eu acho muito fofo, assim, ele ter escutado todos os episódios pô, teve alguns que ele bateu um mau papo comigo, assim, o episódio da criatividade, ele falou que gostou muito e que ele costumava desenhar, costumava pintar e tal quando ele era mais jovem. E mostrou umas fotos no celular. Não é uma casa de repouso que ele tá abandonado, não, tá, gente? Ele tem família e tal, tá lá, mas enfim, é, por mais que o filho dele vá lá é, durante uma vez na semana, né? Porque tem lá os afazeres dele, toda a atenção que a gente pode dar é necessária, porque às vezes não realmente não é uma questão de ter condição de, às vezes os vovôs eles precisam de um cuidado todo dia, assim, né? De toda hora estar olhando, de precisar alguma coisa, não saber mais limpar o bumbum, né? Não conseguir mais carregar um copo de água sozinho. Então, às vezes não tem como a gente dar toda essa atenção, né? Dependendo de como a nossa vida tiver, enfim. Então, eu sempre passava lá e falava com ele com muito carinho. E ele é um ouvinte da família Vicky Disse, então eu não sei se ele vai ouvir esse episódio. Não vou falar o nome dele, mas saiba que você. Deus me devolve, fiquei emocionada. Mas saiba que você é o meu amiguinho, que foi um presente ter te encontrado.
E eu acho que esse de fato é um acontecimento silencioso que merece um brinde. E eu desejo muito para a família Vicky disse que vocês sejam preenchidos na vida com bastante acontecimentos silenciosos que merecem um brinde, tá bom? Então é isso, gente. Até um próximo episódio.